Qual é o maior rio do mundo? Se você respondeu Nilo, você está com a resposta que todo mundo aprendeu na escola. Mas se você respondeu Amazonas, você está com a resposta que a ciência moderna descobriu ser a correta. E se você ficou confuso agora, prepare-se, porque a batalha entre esses dois gigantes é muito mais impressionante e complexa do que você imagina. Hoje vamos comparar os dois maiores rios do planeta com números que raramente são divulgados. Profundidades incríveis, larguras inimagináveis, quantidades de cidades que eles atravessam, e revelações surpreendentes que vão mudar completamente sua visão sobre essas maravilhas da natureza. A diferença entre eles é tão notável em alguns aspectos que você não vai acreditar que estamos falando de rios do mesmo planeta. Mas antes de mergulharmos nessa comparação épica entre dois gigantes da geografia mundial, se você curte fenômenos naturais mais impressionantes do nosso planeta, você está no canal certo. Aqui no Atlas das Curiosidades, exploramos os lugares e eventos mais extraordinários da Terra com dados reais e pesquisas verificadas. Se inscreva agora no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e deixe seu like para que mais pessoas possam descobrir essas informações incríveis. Agora sim, vamos à Batalha dos Gigantes. Vamos começar pela pergunta mais controversa: qual rio é mais longo? Durante décadas, os livros didáticos afirmaram categoricamente que o Nilo era o rio mais longo do mundo. E realmente, medindo do Lago Vitória até o Mediterrâneo, o Nilo tem aproximadamente 6.650 a 6.853 quilômetros de extensão, dependendo da fonte de medição. O Amazonas, por sua vez, era medido tradicionalmente em cerca de 6.400 quilômetros, partindo dos Andes peruanos até o Atlântico. Com esses números, o Nilo claramente vencia com uma vantagem de cerca de 250 a 450 quilômetros. Mas em 2007, uma expedição científica brasileira fez uma descoberta que mudou tudo. Usando tecnologia GPS de alta precisão e imagens de satélite avançadas, os cientistas identificaram a nascente mais distante do Amazonas no Nevado Mismi, nos Andes peruanos, e depois, em 2014, descobriram que o rio Mantaro, ainda mais ao sul, poderia ser considerado a verdadeira cabeceira mais distante. Recalculando todo o percurso com essas novas informações e incluindo todos os meandros naturais do rio, o comprimento do Amazonas saltou para aproximadamente 6.992 quilômetros. Isso coloca o Amazonas como o rio mais longo do mundo, superando o Nilo por cerca de 140 a 340 quilômetros, dependendo dos pontos exatos de medição. Mas aqui está um detalhe importante: essa medição ainda é debatida na comunidade científica. O problema é que medir rios com milhares de quilômetros é extremamente complexo. Você conta os meandros, conta os afluentes. Onde exatamente está a nascente verdadeira? São perguntas que diferentes cientistas respondem de formas diferentes. Se o comprimento ainda é debatido, no quesito volume de água não há absolutamente nenhuma discussão. O Amazonas é o campeão indiscutível e a diferença é tão absurda que chega a ser difícil de compreender. O rio Amazonas descarrega no Oceano Atlântico uma média impressionante de 209 mil a 230 mil metros cúbicos de água por segundo. Para você ter uma dimensão do que isso significa, isso equivale a aproximadamente 6.591 a 7.570 quilômetros cúbicos de água doce por ano sendo despejados no oceano. Agora vamos ao Nilo. O Nilo descarrega aproximadamente 2.830 metros cúbicos por segundo. Sim, você ouviu corretamente. O Amazonas descarrega cerca de 80 vezes mais água que o Nilo. 80 vezes! É como comparar uma mangueira de jardim com uma barragem rompida. Para deixar ainda mais impressionante, o Amazonas sozinho é responsável por aproximadamente 20% de toda a água doce que todos os rios do mundo despejam nos oceanos. Um único rio, 20% de toda a água fluvial do planeta. E aqui está outro dado surpreendente: o Amazonas descarrega mais água que os próximos 7 maiores rios do mundo combinados. Isso inclui o Congo, o Orinoco, o Yangtze, o Mississippi, o Yenisei, o Paraná e o próprio Nilo, todos juntos, ainda não chegam ao volume do Amazonas sozinho. Agora vamos falar de profundidade, e aqui as diferenças são igualmente gigantes. O rio Nilo tem uma profundidade média entre 8 a 11 metros. Em algumas áreas específicas, pode chegar a 26 a 36 metros, mas essas são exceções. É um rio relativamente raso ao longo da maior parte de seu curso. Essa profundidade limitada sempre representou desafios para a navegação de embarcações maiores.
Já o rio Amazonas é um verdadeiro abismo aquático. A profundidade média do Amazonas varia entre 20 a 50 metros ao longo de seu curso principal. Mas aqui está o dado impressionante. Em alguns trechos, especialmente próximo à foz e em determinadas curvas ao longo de seu percurso, o Amazonas pode atingir profundidades de 100 metros ou mais. 100 metros de profundidade. Isso é equivalente a um prédio de 33 andares submerso. É tão profundo que navios oceânicos de grande porte podem subir o Amazonas por mais de 1.000 quilômetros desde o oceano até a cidade de Iquitos, no Peru, atravessando o Brasil inteiro pelo rio. Durante a estação chuvosa, o nível da água do Amazonas pode subir até 12 metros em algumas áreas, inundando vastas extensões de floresta e criando as famosas florestas alagadas conhecidas como várzeas e igapós. Essas áreas inundadas podem se estender por até 350.000 quilômetros quadrados. Quando falamos de largura, novamente encontramos uma diferença colossal entre os dois rios. O rio Nilo tem uma largura média de aproximadamente 2,8 km em seu ponto mais largo, que fica próximo à cidade de Edfu, no Egito. Em outros trechos, especialmente entre Assuã e Luxor, onde muitos turistas fazem cruzeiros, a largura varia entre algumas centenas de metros até cerca de 1,7 km. O rio Amazonas, por outro lado, é simplesmente monstruoso em largura. Durante a estação seca, sua largura varia entre 4 a 5 km em muitos trechos. Mas durante a estação chuvosa, quando as águas sobem, o Amazonas pode atingir larguras impressionantes de até 48 km em algumas seções próximas à sua foz. 48 km de largura. Para colocar em perspectiva, isso é maior que o Canal da Mancha no seu ponto mais estreito entre França e Inglaterra. É tão largo que, se você estiver em uma margem, a outra margem ficará além do horizonte visível. E aqui está um fato curioso. Não existe uma única ponte cruzando o rio Amazonas ao longo de todo o seu percurso principal. A combinação de largura extrema, profundidade imensa e a necessidade de permitir navegação de grandes navios torna a construção de pontes economicamente inviável e tecnicamente desafiadora. Agora vamos comparar quantos países e quantas cidades importantes esses dois gigantes atravessam, porque aqui as histórias são completamente diferentes. O rio Nilo atravessa ou tem sua bacia hidrográfica compartilhada por incríveis 11 países africanos: Tanzânia, Uganda, Ruanda, Burundi, República Democrática do Congo, Quênia, Etiópia, Eritreia, Sudão do Sul, Sudão e Egito. São 11 nações que dependem das águas do Nilo de alguma forma. Entre as principais cidades que o Nilo corta ou margeia, destacam-se Jinja em Uganda, onde o Nilo sai do Lago Vitória, Juba no Sudão do Sul, Khartoum no Sudão onde o Nilo Branco e o Nilo Azul se encontram, Assuã, Luxor, e a gigantesca metrópole do Cairo no Egito, que sozinha abriga mais de 20 milhões de pessoas na sua região metropolitana, e finalmente Alexandria, próxima ao delta onde o rio encontra o Mediterrâneo. O rio Amazonas, por sua vez, atravessa diretamente 5 países sul-americanos: Peru, Colômbia, Brasil, Equador e Venezuela. Mas sua bacia hidrográfica é compartilhada por 9 países quando incluímos também Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Quanto às cidades, aqui está uma diferença marcante. Enquanto o Nilo é cercado por cidades milenares e metrópoles densamente povoadas, o Amazonas atravessa regiões de floresta densa com população relativamente esparsa. As principais cidades amazônicas incluem Iquitos no Peru, uma cidade de cerca de 400 mil habitantes que é completamente isolada por terra e só pode ser acessada por barco ou avião, Letícia na Colômbia na fronteira com o Brasil. A dupla Tabatinga-Letícia, que forma uma área metropolitana de cerca de 100 mil habitantes, Tefé com 60 mil habitantes, e a impressionante Manaus, a maior cidade da Amazônia com quase 2 milhões de habitantes no coração da floresta tropical. Santarém, com cerca de 300 mil habitantes, e finalmente Belém com 1,4 milhões de habitantes na Foz do Rio. Estima-se que cerca de 28 milhões de pessoas vivam na bacia amazônica, distribuídas por essa área imensa, resultando em uma densidade populacional de apenas 3 a 4 habitantes por quilômetro quadrado nas áreas brasileiras da bacia. As diferenças entre os dois rios não são apenas físicas, mas também históricas e ecológicas, e essas diferenças moldaram civilizações de formas radicalmente distintas. O Nilo é conhecido como o berço da civilização. Foi nas margens do Nilo que surgiu uma das civilizações mais avançadas da antiguidade, o Egito dos faraós, há mais de 5.000 anos. O historiador grego Heródoto, no século V a.C., disse a famosa frase: "O Egito é uma dádiva do Nilo." E ele estava absolutamente certo.
Sem o Nilo e suas cheias anuais que depositavam sedimentos férteis nas margens, o Egito seria apenas mais uma extensão do deserto do Saara. Durante milhares de anos, as cheias anuais do Nilo foram tão importantes que os egípcios antigos criaram calendários baseados nelas, desenvolveram sistemas complexos de irrigação e construíram uma civilização inteira dependente desse ciclo natural. Hoje, a represa de Assuã controla essas cheias, permitindo agricultura durante o ano todo e gerando eletricidade para todo o Egito. Aproximadamente 95% da população egípcia vive em apenas 5% do território do país, concentrada ao longo do Vale do Nilo e seu delta. Sem o rio, o Egito moderno simplesmente não existiria como conhecemos. O Amazonas, por outro lado, não foi o berço de grandes civilizações antigas comparáveis ao Egito, mas sua importância ecológica é absolutamente incomparável. A floresta amazônica, alimentada e nutrida pelo rio e seus mais de 1.100 afluentes, é a maior floresta tropical do planeta, cobrindo aproximadamente 5,5 milhões de quilômetros quadrados. Essa floresta é responsável por produzir cerca de 20% do oxigênio do planeta e abriga aproximadamente 10% de todas as espécies conhecidas de plantas e animais do mundo. Somente no rio Amazonas e em suas águas, existem mais de 5.600 espécies de peixes catalogadas, mais do que em qualquer outro sistema fluvial do planeta. O Amazonas e sua floresta funcionam como um gigantesco sistema de ar-condicionado para o planeta, absorvendo dióxido de carbono e liberando oxigênio, regulando as chuvas não apenas na América do Sul, mas influenciando padrões climáticos globalmente. Então, qual é o maior rio do mundo? A resposta depende do que você está medindo. Em comprimento, provavelmente o Amazonas, mas a medição ainda é debatida. Em volume, largura e profundidade, o Amazonas é o vencedor indiscutível e a diferença é esmagadora. Em importância histórica para civilizações humanas, o Nilo é imbatível. E em importância ecológica para o planeta inteiro, o Amazonas não tem rival. Os dois são gigantes de formas diferentes, moldados por geografias diferentes, e cada um tem uma história única para contar. E você, qual desses rios gigantes você gostaria de visitar? Conta aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal Atlas das Curiosidades, ativar o sininho e deixar seu like. Até o próximo vídeo.